Mais uma vez, boa tarde a todos aqui presentes, população que acompanha, os vereadores e vereadoras, funcionários, ao presidente Rafael de Anjos e sua mesa. Essa fala minha tinha que ser há 2 anos atrás, presidente Paulo Landim, sempre presidente. Mas eu sempre aprendi que quando a gente conversa numa sala, a gente discute na sala. Quando é em público, a gente tem que dar resposta em público. Eu fui muito cobrado pelos meus eleitores, pelos funcionários dessa casa, sobre a minha presidência, que no ato do presidente, eu sei que o público era dele, a gente sabia que ele ia ser eleito, né? Ele resumiu a minha presidência com um problema de internet, né? Da internet. Então, eu queria mostrar, e pincelei algumas coisas rápidas da presidência, onde foi com a Tainara, com o próprio Rafael de Angeli e com o Lucas Greco. Por favor. Convênio com o SESC, com os funcionários. Reposição salarial, que fazia 2 anos que não tinha reposição por causa da pandemia. Fim do protocolo de papel, digitalização de todos os documentos dessa casa, um avanço. A primeira sessão online, a primeira votação digital para a transparência para o parlamento. Recursos para o asilo Antoniel de Camargo, São Francisco e Lar Vicentino, com os 18 vereadores. Os 18. E agora, depois, continuidade com o presidente Paulo Landim. Convênio da TV Câmara, do Tribunal de Contas, da TV do Tribunal de Contas, para reproduzir a programação para a TV Câmara. Foi a única viagem desse presidente nos 2 anos que usei o carro oficial. Por favor. Sala de convivência, querido Beto, e a dos motoristas do Teixeira. Servidores almoçavam na escada, não tinha dignidade. Os motoristas ficavam aqui, e era uma demanda da Filipe, da Tainara, e os carros lá sem logística. A gente fez 2 salas onde não tem espaço, com total dignidade, com a estrutura mínima, geladeira, micro-ondas, cadeira, TV, para dignidade as pessoas no seu almoço, no seu lazer, no seu descanso. 2 novos contratos de internet, porque quando dava um problema na internet, que aqui é estrutural, não tinha mais internet. Então, a gente teve que contratar um outro plano. Quando caía esse, pelo menos tinha um outro. E é estrutural mesmo o problema da internet, tomara que seja resolvido. Implantação do trabalho home office dos funcionários, que a gente fez 2 anos numa pandemia. E a prefeitura não podia parar e a Câmara não podia parar. E os funcionários trabalhavam em casa. Fim da Lei Getúlio Vargas. Se hoje os presidentes têm tranquilidade para presidir essa casa, nos últimos 10 anos as contas dessa casa foram rejeitadas, desaprovadas, porque tinha embate jurídico. A Lei Getúlio Vargas custou R$300 mil para essa casa. E nós tivemos que cancelar ela e fazer uma nova estrutura administrativa dos funcionários dessa casa. Autorização para Vossas Excelências nomear os seus 2 assessores. Tinha 10 anos na Justiça, improbidade, para assessores e vereadores, que vocês não podiam nomear os seus assessores. Tinha que ser de concurso. E a gente foi com o jurídico, muito difícil, e conseguimos oralmente, sustentar oralmente o porquê que tinha que ter nomeação dos seus assessores, porque o coronel tem uma linha política, foi eleito com essa linha política, e se fosse um concursado com uma outra linha política no mesmo gabinete, ia ter conflitos, ia ter custo para casa, porque você não ia querer esse assessor lá. Então, foi uma grande dificuldade na justiça, e a gente conseguiu sanar. Reunião com lideranças municipais para debater busca de recursos, uma grande reunião online com o Inácio de Loyola, Liliana Alfiero, Dimas Ramalho, autoridades políticas de todos os partidos a nível nacional, os diretores de hospitais, e várias autoridades, onde a gente conseguiu um grande pool de grandes lideranças, nomes fortes do nosso município e nacional, para buscar recurso para a pandemia naquele momento. Regularização da hora extra e diárias dos motoristas, que era um problema judicial também. Por favor. Reunião com os coletores
para acionar uma paralisação coletiva do lixo. A gente teve uma grande reunião, pusemos os coletores nessa casa, fomos com o Ministério do Trabalho e conseguimos um prazo, porque ficou 2 dias sem coletar lixo nessa cidade, a gente viu o caos que foi. Se não fosse essa casa, não teria resolvido esse grande imbróglio. Requerimento do MP Federal para a gente fazer uma intervenção na direção da Santa Casa. E foi desses 18 vereadores que a gente conseguiu a intervenção para mudar tudo e conseguir novos recursos. O Estado não mandava mais recursos, a União não mandava mais recursos, as lideranças não buscavam mais recursos. E foi essa Casa Unida. Processo para contratar pessoas, processo contra pessoas que invadiram e depredaram a Câmara, porque divergência de ideias é salutar, mas a agressão ao patrimônio público, a agressão à integridade física das pessoas que estão aqui, é uma agressão à democracia. Recolocação de vereador como presidente na Escola Legislativa, que também estava anulado, cancelado. Escadaria da Consciência Negra, testagem para todos os funcionários na Câmara Municipal na pandemia, uma grande arrecadação de alimentos na pandemia. Por favor, vou finalizar, o último slide. E ali mostra, no período da pandemia, eu fui presidente, e não parou. Eu sozinho, todos os vereadores em casa, todos os funcionários em casa, e eu fazendo o meu papel de presidente. No momento mais difícil da história de Araraquara. E também, eu acho que eu pulei, a gente trouxe o Sismar aqui, quando 2 anos sem reajuste os funcionários, a prefeitura mandou 5% em 2 vezes, o TIC 5% em 2 vezes, e o Sismar entrou nessa casa, como sempre tem que entrar, e teve uma grande conquista. Não a conquista merecida, mas dobrou os 2 índices, teve conquista além disso, e o Sismar tem que ter voz aqui, não só na reforma administrativa, nos aposentados, mas toda vez que os funcionários estiverem sendo discutidos o rumo e a vida deles na prefeitura, porque passa por aqui e o Sismar tem que estar aqui junto com essa casa. E por causa disso, depois de 10 anos, as contas da minha presidência foram aprovadas sem nenhuma ressalva. Histórico nessa casa. Teve presidentes, eu não vou mencionar, foram rejeitadas, apontadas, e se deu tranquilidade para o Landim, vai dar tranquilidade para o Rafael de Ange, foi por causa dessas lutas, principalmente o Valdemar foi testemunha, com a justiça, que judicializou esse parlamento. Então, obrigado, presidente.